Ei. Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração, culto de gratidão ao nosso Deus, onde estamos aqui reunidos para louvar e exaltar o nome do Senhor. E nós vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todos nós, em uma só voz, assim como está para nós. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Então temos muitas coisas ainda preparadas para cada um de nós, para cada um daqueles que Deus ama, que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós e que nós aceitamos esse sacrifício. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Louvamos a Deus pela vida da Sara, pela vida da Conceição. Para a gente é uma alegria tê-las aqui, um prazer muito grande mesmo. E saber que as nossas orações por vocês continuam, para que Deus continue abençoando, fortalecendo a família de vocês, assim como aqueles nossos irmãos também que estão passando por momentos difíceis. A irmã Elcia tem caso, o Nilson está com Covid, a irmã Áurea também tem familiares que já se encontram com Covid, então que nós estejamos orando. Vamos orar pelo familiar do irmão Tim também, que está internado, está na UTI, e necessitamos das orações uns pelos outros, mas nós estamos aqui, vamos colocar cada uma dessas dificuldades, dessas tristezas, no altar do Senhor, e vamos louvar e exaltar o seu santo nome. Nós vamos cantar Quando se fizer chamada, em de número 108, do cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, desta terra, meu Jesus se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, chamada, lá estarei. E darei então para Cristo teu dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Interessante cantarmos um hino numa época dessa, quando se fizer chamada, lá estarei, mas nós temos que entender que a nossa vida ela terá um fim, que nós devemos sim pensar nisso, e queira Deus que quando se fizer chamado, todos nós estejamos lá, glorificados pelo Senhor e aproveitando da presença do nosso Deus, usufruindo de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E nós vamos orar nesse momento. Salmo 21:13 diz: "Sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder." Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor.
Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que cuida do Teu povo. Tu és um Deus que se preocupa em corrigir, Senhor, quando nós nos afastamos dos Teus caminhos, Senhor. E sabemos que a correção é uma correção de quem ama, Senhor, é uma correção de quem cuida, de quem está preocupado com os seus. E Deus, nós Te louvamos porque Tu és um Deus misericordioso, Senhor. E pelas nossas ações já merecíamos, Senhor, termos sido consumados. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, tem nos levantado, tem nos fortalecido através do Teu Santo Espírito e nos dado direcionamento para andar nos Teus caminhos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui na Tua casa de oração, para Te adorar, para colocar as nossas aflições, os nossos agradecimentos, colocar tudo aquilo que desejamos e que nos desesperamos perante o Teu altar, para que possamos descansar em Ti, Senhor. Que os nossos irmãos também que estão participando do nosso culto, através das redes sociais, estejam sendo também da mesma maneira abençoados, estejam também cultuando a Ti, Senhor, em espírito, em verdade, de maneira racional, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, essa nossa oração com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos fazer a leitura, está em João capítulo 14, de 1 a 6, assim como está proposto para cada um de nós. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. Amém? Vamos cantar a Ele a glória. Esse é um momento de dedicação das nossas vidas, dos nossos dons, também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Apesar de termos um culto só presencial, a igreja necessita do seu sustento, do cuidado aos irmãos. Então vamos contribuir para a obra do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele, ó Deus, que está sempre presente nas nossas vidas, nos momentos bons, nos momentos ruins, ó Deus, em todos os momentos o Senhor está presente. O Senhor também é aquele Deus que nos sustenta materialmente, nos sustenta espiritualmente, emocionalmente. O Senhor tem sido a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nós te louvamos. Nesse instante dedicamos ao Senhor em gratidão ao que o Senhor tem feito por nós, as nossas vidas. Ó Deus, dedicamos também os nossos bens, as nossas posses, tudo aquilo que nós ganhamos do Senhor, nós dedicamos ao Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser usados pelo Senhor como um vaso útil no seu trabalho, como útil, ó Deus, às outras pessoas que estão ao nosso redor, e que a nossa vida, o propósito da nossa vida seja glorificar o nome do Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa dedicação nessa noite, ó Deus, e que o Senhor esteja presente conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos mais uma vez lermos a palavra de Deus. Hebreus 11, de 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, coloque de pé, vamos cantar Usa-me, lembrando que nós não temos aquele momento de comunhão que nós saímos, cumprimentamos uns aos outros, mas vamos comungar na voz e na adoração em espírito ao nosso Deus.
que nós não temos o controle de nenhuma situação. E mesmo quando nós não entendemos a vontade de Deus, nós temos então que nos prostrar diante do Senhor e que aceitar o que Ele está fazendo, porque Ele sabe o que é melhor, né? Hoje eu estava vendo uma mensagem e o pregador perguntou o seguinte: será que se Deus nos desse tudo o que nós pedimos da maneira como nós queremos, hoje nós estaríamos aqui ainda, né? Então nós temos realmente que crer naquilo que nosso Deus está fazendo por nós. Vamos cantar, ajoelhar. Seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar nesse instante.
Eu nunca imaginei que um dia, na existência deste mundo, os crentes ficassem com medo de vir à igreja. Nós estamos vivendo realmente dias difíceis e ameaçador, né? Principalmente para aqueles que são chamados grupo de risco. E é por isso que nós precisamos orar uns pelos outros, orar pelas famílias, orar pelas pessoas, para que Deus esteja abençoando, sustentando as vidas, porque são dias, aquilo que a Bíblia chama dias maus para nós, né? E alguém estava falando sobre isto e disse que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Nós vamos ver muitas companhias aéreas indo à falência, a passagem vai ficar cara, e as pessoas para viajar da agora para frente têm que fazer exames antes, né? Viagem internacional, porque pode até entrar no avião, mas não desce lá no outro país. Então, por isso nós precisamos orar uns pelos outros, para que Deus esteja nos guardando, e louvar a Deus também por aqueles irmãos que já passaram por essa experiência difícil na vida, né? E hoje Deus guardou, e às vezes nós temos que estar sempre agradecendo a Deus, mesmo no meio desta pandemia, precisamos louvar a Deus. Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar as nossas vidas, nossas famílias, nossos amigos, colocar o nosso país que está lutando contra esse vírus. Vamos juntos agora, numa oração, nos dirigirmos a Deus agora. Vamos orar. Pai, nós adoramos o Teu nome, porque sabemos que os propósitos do Senhor se cumprem, que a vontade do Senhor sempre é realizada, que o Senhor é soberano, que o Senhor realmente faz aquilo que o Senhor quer, e ninguém pode questionar o que o Senhor faz ou o que o Senhor permite. Pai, nós queremos nesse momento pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, ó Pai, deste vírus, desta enfermidade. Guarda as nossas famílias, ó Pai, guarda o Teu povo, tenha misericórdia de nós. Nós sabemos que num momento como este, nós só podemos fazer uma coisa, é esperar, é confiar no Senhor, é entregar a direção da nossa vida ao Senhor. Por isso, ó Pai amado, abençoa-nos, ó Deus, e nos guarda. Nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir por aquelas pessoas que estão passando momento de tristeza, de angústia, porque perdeu um ente querido, ó Pai. E nós queremos que o Senhor, com o Teu Santo Espírito Consolador, visite essas vidas, ó Pai. Fortalece, conforta cada coração, porque o Senhor é um Deus presente conosco. Queremos pedir, ó Pai, nesse momento, por aqueles que estão lutando contra esta enfermidade, esta doença, ó Pai. Queremos lembrar
do Nilson nesse momento, ó Deus, que está ali naquele hospital, que o Senhor esteja visitando aquela vida, ó Deus, tenha misericórdia dele, porque ele ainda não aceitou o Senhor como Salvador e Senhor, já ouviu muito a Tua palavra, que esses momentos sejam um momento de reflexão na Tua palavra, na verdade do Senhor. Esteja assistindo ele, ó Pai, a sua esposa, os seus filhos, os seus parentes, ó Pai, nesse momento, esteja realmente abençoando essas vidas. Nos abençoa e nos sustenta, ó Pai. Sê conosco a cada momento e nos direcione para a glória e para a honra e o louvor do Teu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Só vou ter um problema aqui, né? Que arrumar um canudo. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. E é um assunto que às vezes nós achamos, nesta época, nesse tempo tão evoluído que nós vivemos, nesse mundo realmente evoluído, que não devíamos falar, mas é preciso falar. O mundo está como está por causa do que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 51. E nós vamos falar sobre o pecado. Salmo 51, versículos de 1 a 17. Diz assim, vai cá. Tá, obrigado. Vamos ler então a palavra de Deus, Salmo 51, de 1 a 17. É a experiência de um homem de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores
os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amém? Lutando contra o pecado. Nós podemos ver na palavra de Deus, na Bíblia, dois acontecimentos nesse mundo por causa do pecado. Fora muitos outros. O primeiro foi o dilúvio. Quando Deus destruiu esse mundo através das águas do dilúvio. E a Bíblia fala que Deus olhou para o mundo, e não era pouca gente não, naquela época, mais ou menos 2000 anos de existência desse mundo, e viu que tinha se corrompido toda a humanidade. E diz a Bíblia que havia duas coisas no homem. Era a violência no mundo daquela época, e que o coração do homem tinha se convertido ao mal. Era mal continuamente, diz a palavra de Deus. E Deus destruiu então o mundo, o homem, a sua criação, os animais, por causa do pecado. Porque o pecado é algo muito sério. E hoje nós estamos vendo quantas vidas são destruídas por causa do pecado. O outro acontecimento foi a encarnação de Deus. Foi por causa do pecado do homem, do mundo, que Deus, Jesus Cristo, no seu Filho Jesus Cristo, deixou a sua glória, deixou o céu, se tornou homem, diz a Bíblia, esvaziou da sua glória, da sua grandeza, e se tornou um homem, se tornou um servo, morreu a morte de cruz, por causa do pecado. Ele fez isto para nos livrar, então, da condenação do pecado. Tem uma palavra na Bíblia que fala que Deus está irado contra o pecado. Quando Jesus fala sobre isto, ele fala, aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que mantém rebelde ao Filho, a Jesus Cristo, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está irado contra o pecado e contra aqueles que abraçam o pecado também. Então o pecado precisa ser olhado de uma maneira especial. Não adianta tentar querer servir a Deus e viver no pecado. Não funciona. Não funciona. Nós temos que fazer uma escolha só. Deus. E abandonar o pecado. Nós vamos ver então que o pecado é uma maldição na vida do homem. É uma maldição na vida do mundo.
Isso que nós estamos passando agora, nós cremos que é uma ação de Deus no mundo para punir os homens nos seus pecados e alertar o seu povo para voltar para Deus, para o Senhor. Então, o salmista Davi, que escreveu este salmo, salmo do arrependimento, ele havia pecado contra o Senhor, e ele então estava tranquilo, não estava preocupado com o seu pecado, achando que não vai ter nada, eu sou o rei de Israel, e então não vai me acontecer nada. Estava tranquilo. Deus enviou um profeta para falar com Davi. E disse: você cometeu um pecado. Você está em pecado. E você precisa mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Deus não pode relacionar com o pecado. E ele era um homem, diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. E foi por isso, então, que depois de ouvir a repreensão de Deus através do profeta Natã, o salmista Davi arrependeu dos seus pecados. Ele viu que Deus estava aborrecido com ele por causa dos seus pecados, ou do seu pecado principalmente que ele havia cometido. Então nós vamos ver alguns pontos importantes nesse salmo sobre a luta de Davi contra o pecado. O que ele usou nesta luta contra o pecado? O que ele apresentou para Deus, pediu para o Senhor que ele poderia fazer na sua vida? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que na luta contra o pecado é necessário clamar a misericórdia de Deus. Versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então o salmista, ele agora ciente do seu pecado, alertado pelo profeta, do que Deus estava pensando sobre ele, do que Deus estava vendo, então agora ele clama a misericórdia. Sabe o que é a misericórdia de Deus? A misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Se Deus fosse dar o que o rei merecia, ele ia ser destruído. Por isso que na carta ou no livro de Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, nós lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então o salmista clamou a misericórdia de Deus: Senhor, não me dá aquilo que eu estou merecendo agora, que era ser destruído, punido por Deus, mas apaga as minhas transgressões, apaga o meu pecado, tenha misericórdia de mim. E ele clama misericórdia. Então, na luta contra o pecado, nós precisamos clamar a misericórdia de Deus na nossa vida. Em segundo lugar, na luta contra o pecado, é necessário assumir
a nossa culpa. Desde o início da criação, o homem tem uma tendência maléfica de querer jogar a culpa nos outros. Alguém às vezes peca, erra, comete um crime, comete um erro, e ele diz: não, é porque eu fui pressionado a fazer isto. É o meio em que eu vivo que me levou a fazer isto. O salmista assumiu o seu pecado. Olha o versículo 2 e 3. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que ele usa aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade. Minha. Não é de alguém. E purifica-me do meu pecado. Pecado é meu. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele assumiu. Deus também exige isso de nós. Não adianta arrumar desculpa, não é? Porque diante de Deus não existe desculpa. Nós temos que assumir. Quando Adão pecou, Deus todos os dias ia ao jardim e falava com Adão e Eva. Eles não viam Deus, mas ouviam a voz. Que privilégio eles tinham. Ouviam a voz de Deus. Quando eles pecaram, Deus chamou por Adão e disse: Adão, onde estás? Deus sabia onde ele estava, como ele estava, mas Deus queria que ele assumisse o seu pecado. Dissesse para Deus: Senhor, eu pequei. Mas ele vai lá e diz: a mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Fala para a mulher diz: não, foi a serpente, ela me enganou. Mas o salmista aqui nesse texto, ele assumiu o seu pecado. Por isso que João, na sua carta, primeira carta 1:9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Então o salmista assumiu o seu pecado diante de Deus. Temos que dizer verdade: eu sou fraco, eu errei e o Senhor me perdoa. Foi isso que ele fez nessa luta contra o pecado. Em terceiro lugar, na luta contra o pecado, é necessário saber que ele é uma ofensa a Deus. Todo pecado que nós cometemos ofende a Deus, ofende ao Senhor. Nós temos que entender isso. Por isso o salmista, no versículo 1, o versículo 4, ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar contra mim, e puro no teu julgar a mim. Eu pequei contra ti, Senhor. Todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Deus não nos fez para que nós vivêssemos no pecado, né? Então, o salmista aqui, ele diz a Deus que ele
tinha ofendido a Deus, tinha realmente pecado contra o Senhor, e que realmente ele tinha feito aquilo que não era correto diante de Deus. Por isso nós precisamos estar preocupados com a nossa vida com relação ao pecado. Em quarto lugar, na luta contra o pecado, é necessário saber que ele faz parte de nossa vida. Mas nós não somos salvos? Somos. Uma parte nossa é salva. Que a Bíblia fala que nós fomos santificados no Espírito. Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele fala logo no 2º versículo da primeira carta que aos santificados em Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia fala que nós recebemos um espírito novo. Por isso que Jesus disse em João 17 que nós não somos desse mundo, mas é o nosso espírito, não o nosso corpo. O nosso corpo é desse mundo. Então, o problema nosso é justamente a nossa carne, a parte carnal nossa. O pecado está nela, na nossa carne. E então, por isso que nós temos que entender isto. O que Davi disse aí no versículo de número 5? Ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já nascemos em pecado. Com o pecado, é por isso que a criança, as primeiras coisas que ela faz, e que nós vamos dizer a ela não, são coisas erradas. Ela nunca pratica as coisas corretas, vai fazer coisas erradas, e nós precisamos estar corrigindo, porque ela já nasce assim. O salmista diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Isso é uma verdade. E essa parte nossa carnal, ela então é pecadora. É pecadora, por isso que nós vamos morrer. Porque o nosso corpo tem que ser punido. Não crer em Cristo, vai ser destruído para Cristo nos dar outro na sua volta, quando Ele voltar. Um perfeito, Romanos 7,18 diz: porque eu sei, Paulo falando, olha quem falou isto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. O fazer, o querer fazer está em mim, mas o realizar é que é o problema. Eu não quero fazer isto, mas muitas vezes nós somos levados a fazer por causa da nossa carne. É por isso que nós temos que santificar a nossa vida, deixar o nosso espírito, que agora é santo, purificar, dominar a nossa vida. Por isso que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E não vão obedecer às coisas erradas da carne. Por isso, nós temos que entender isso. O pecado está em nós, nós temos que estar sempre alerta para esta verdade na nossa vida. Em quinto lugar, na luta contra o pecado, é necessário saber que ele traz destruição na nossa vida. Às vezes até doenças físicas para a nossa vida. Olha o que o salmista diz aí no versículo 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Quer dizer, o salmista, enquanto ele calou, ele começou a sofrer. Dentro dele algo estava errado e ele estava sofrendo, porque ele não tinha confessado o seu pecado a Deus. Quando o profeta Isaías escreve ao povo de Israel, no capítulo 59 do seu livro, versículo 2, ele diz: mas as vossas iniquidades, ele fala no versículo 1 o seguinte, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar vocês, nem os seus ouvidos agravados para que possa ouvir o clamor de vocês. Mas ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então ele traz destruição para a nossa vida, ele impede a nossa oração, ele impede a nossa comunhão com Deus, ele realmente traz grandes problemas para nós, na nossa vida. Por isso nós precisamos realmente pensar sobre isto. Versículo 11, não me repulse da tua presença, nem me retire o teu Espírito Santo. Davi tinha o Espírito Santo porque ele foi ungido por Samuel para ser o rei de Israel. E ele agora, depois que pecou, que foi alertado pelo profeta, ele ficou apavorado, porque será que Deus vai tirar o Espírito Santo de mim? Porque a sabedoria que eu tenho, poder que eu tenho, como rei de Israel, é por causa da minha unção, a unção que eu tenho para ser rei, que foi feita por Samuel na minha vida. E ele então agora, ele pede para Deus não tirar o Espírito Santo dele. No Velho Testamento era assim. As pessoas recebiam o Espírito Santo para fazer uma obra, para ser sacerdote, para ser rei, ou profetas, nem todo o povo tinha o Espírito Santo. No Novo Testamento nós sabemos que nós recebemos o Espírito Santo quando cremos, quando aceitamos Jesus, e nós podemos também, diz o apóstolo Paulo, extinguir o poder do Espírito Santo na nossa vida, entristecer o Espírito Santo na nossa vida, por causa do nosso pecado, da nossa desobediência. Por isso nós precisamos pensar sobre esta verdade na nossa vida. Em sexto lugar, na luta contra o pecado, é necessário clamar por mudanças de vida, para Deus mudar a nossa vida. Ele muda, Ele tem poder, Ele é poderoso. Olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que não venha realmente abalar ou ceder ao pecado, mas que seja estável, que tenha estabilidade, que seja firme, para que eu não venha novamente pecar contra o Senhor. Então, nós precisamos clamar por mudança. Nós somos frágeis, limitados, mas
Deus pode nos mudar, trabalhar em nós, agir na nossa vida e nos ajudar então a vencer as nossas limitações, as nossas fraquezas. No Salmo 51, 12 nós lemos: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Alegria da salvação. Há uma alegria em nós, né? Nosso coração, quando nós somos salvos e vivemos com essa alegria espiritual dentro de nós. É a alegria da salvação. Eu tenho o céu, eu tenho a glória. Um dia eu vou estar com Cristo. Mas o pecado às vezes tira isto de nós. E nós perdemos esta alegria. O rei Davi, então, ele agora ora a Deus: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Primeira coisa que nós vamos sentir na nossa vida quando perdemos a alegria da salvação é deixar de ser voluntário na obra de Deus, vir à igreja porque gosta, porque ama a Deus, então eu vou para louvar a Deus, para servir a Deus. Mas quando nós perdemos a alegria da salvação, nós vemos a igreja por obrigação. Eu tenho um compromisso, eu vou lá. A alegria da salvação nos dá um espírito voluntário para fazer as coisas, dedicação, consagração a Deus. O salmista Davi agora está pedindo: Senhor, restitui a alegria da tua salvação e então sustenta-me com um espírito voluntário. Em sétimo lugar e por último, na luta contra o pecado, é necessário saber que o perdão está no arrependimento. O perdão está no arrependimento. Deus tem um perdão. O seu perdão é definitivo, é completo. Por isso, os versículos 16 e 17, o salmista diz: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não são os sacrifícios. Eu vou fazer um sacrifício, vou subir num monte, eu vou andar tantos quilômetros para que Deus me perdoe. Não é isso que Deus quer. Deus quer um coração compungido. A Bíblia fala que no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas tiveram o coração compungidos porque ouviu a mensagem do Evangelho através de Pedro, e eles agora perguntaram: o que nós vamos fazer com isto que está dentro de nós? Pedro disse: arrependei-vos e credes, no Evangelho. Então, o perdão de Deus é real na nossa vida, quando nós arrependemos. O salmista diz: se o Senhor aceitasse sacrifício, holocausto, eu daria ao Senhor, mas eu sei que o Senhor não aceita. O Senhor quer um coração compungido, contrito, arrependido diante do Senhor. O pecado só tem um jeito de resolver, de vencê-lo, é através do perdão de Deus, de Jesus Cristo. Por isso que nós lemos no livro de Atos 3,19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigérios,
e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos, né, para que venha tempo de refrigério pela presença de Jesus na vida de vocês. Então nós precisamos pensar sobre o pecado. Ele é realmente algo terrível, né? Pecado é uma maldição para esse mundo e para nossas vidas. Por isso que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Vou terminar. Li há muito tempo uma história. Havia um médico escocês. Ele, naquele tempo, ele atendia os seus pacientes e era como se fosse um boteco, né? Onde anotava as consultas que as pessoas anotavam ali e ficava afiado. E ele então, depois de um certo tempo, ele via que aquelas pessoas não tinham condição de pagar aquelas consultas, aqueles tratamentos que ele fazia. Então ele escreveu, diante de cada nome: é muito pobre, não pode pagar, está perdoado. Ele fez isso com muitas pessoas. Quando ele morreu, a sua família, que pensava diferente, então foi ao tribunal, dizendo: nós vamos receber essas contas. Ele não devia ter feito isto. O juiz, então, no dia do julgamento, pegou aquele livro e fez a seguinte pergunta: o doutor escreveu isso aqui com o próprio punho? Foi. Então não tem julgamento. Não tem jeito de julgar. Ele fez em sã consciência. Ele fez porque quis fazer. Porque amava as pessoas. Sabe, é isso que Jesus fez conosco. Com o nosso pecado. Ele veio ao mundo, se fez carne, tomou o nosso pecado, levou sobre a cruz e então, ele fez isto, sabe por quê? Porque nós não podíamos pagar a nossa dívida. Ele fez porque nós não podíamos pagar. E ele então lá pagou a nossa dívida. A Bíblia diz que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós e que nós não podíamos pagar. Então foi por isso que ele morreu. E poderia dizer: é muito pobre, não pode pagar. Nós somos incapazes de pagar a dívida que temos com Deus. Por isso a nossa decisão deve ser Cristo, aceitar Cristo, entregar a nossa vida a Ele, porque Ele pagou o preço do nosso pecado. É só você aceitar Cristo, a sua dívida está cancelada. Mas procure a Cristo, Ele pode vencer o pecado na sua vida. Ele pode mudar a sua vida, transformar, porque Ele morreu por você, por causa dos nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário. Vamos baixar as nossas cabeças agora. Eu quero perguntar, tem alguma pessoa aqui nessa noite que quer fazer uma reconciliação com Cristo,
ou entregar a sua vida a Jesus, ou dizer, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão nessa noite. Quero que o Senhor me perdoe. Se houver alguém, saia do seu lugar e venha à frente que nós queremos orar com você. Tem alguém? Tem alguma pessoa? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém quer fazer essa decisão? Irmão Rodrigo, vem e ore, entregue essas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele cuide delas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, Meu Deus, te louvamos por este momento tão especial, Senhor. glórias a Deus. Onde os nossos agora irmãos, Senhor, entregam as suas vidas a Ti, Senhor. Amém. Meu Deus, louvado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, te louvamos pelo sacrifício que teu Filho Jesus fez na cruz, Senhor. Glórias Por a cada um Deus. de nós, Senhor, e por eles. Meu Deus, te louvamos, ó Deus, porque o teu Santo Espírito falou a estes corações, Senhor. Amém, Senhor. Meu Deus, e que pelo teu Santo Espírito foram convencidos, Senhor, dos seus pecados. Foram convencidos, Senhor, da necessidade de entregar o coração a Ti, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por estas vidas que foram resgatadas por Ti, Senhor. Senhor, estas vidas agora não pertencem mais a Satanás, Senhor. Agora nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Elas se colocaram nas Tuas mãos. Que a Tua que o Teu amor, Senhor, com a Tua misericórdia faça morada nesses corações, Senhor. Que Teu Santo Espírito oriente a vida de cada um deles, Senhor, da maneira de como devam viver. Ó Deus, te pedimos que como igreja possamos abraçá-los e ajudá-los, Senhor, neste novo caminho, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, te pedimos por aqueles que estão participando do nosso culto através das redes sociais, Senhor. Se alguém entendeu essa mensagem, entendeu a necessidade de entregar a vida para Ti, Senhor, que ela possa se manifestar através de mensagens ou entrando em contato com cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, te louvamos pela vida de cada um dos nossos novos irmãos. Meu Deus, e que eles possam ser sementes na vida de seus familiares, que pessoas se convertam através do testemunho de cada um deles. Ah, meu Deus, como te louvamos, porque nestes dias o Senhor tem levantado, meu Deus, um clamor para que haja salvação, Senhor, e nós estamos testemunhando isso nesse momento. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Tua igreja, que não se cala diante do pecado, Senhor, mas que proclama o perdão dos pecados através da morte de Cristo Jesus na cruz e através da ressurreição, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoe cada um dos nossos novos irmãos. Da mesma maneira, como estamos felizes, Senhor, sabemos também que o céu está em festa, porque recebem, Senhor, mais 3 pessoas que Te amam, que agora colocam a Tua a confiança deles em Ti, Senhor. Te louvamos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Senhor. Receba o nosso abraço distancial aqui, mas é um abraço de coração. Irmãos, maravilhoso, né? Estar na presença do nosso Deus. Durante a semana nós continuaremos com as nossas programações. Você é nosso convidado. Nós temos as nossas devocionais às 6 da manhã, às 20 da noite. Essa semana passada a irmã Áurea não estava em casa, estava na casa do irmão dela, com problemas, né, de saúde dos seus familiares. Mas essa semana nós retornaremos com as nossas devocionais às 6 da manhã, às 20 da noite. Adolescentes, irmã Áurea também está fazendo aula virtual para vocês, da classe da EBD. Então participem. Tá? Fiquem atentos aí, durante a semana ela combina o horário e o dia. Aqueles que não estão aqui, Dalila, Thalita, Sara, fiquem atentos, participem então da nossa EBD. Irmãos, orem pela vida da irmã Elcia. Tire um tempinho, ore por ela, se você puder mandar um recado. Eu acho que nessa enfermidade, a coisa mais difícil é o distanciamento do seu familiar, né? Ele fica lá no hospital, você não pode vê-lo,
não pode falar com ele, não tem ideia do que realmente está acontecendo, e isso é muito difícil. Então, orem por ela. O Nilson está na UTI do Hospital Garavelo. Orem por ela, falem com ela para que Deus esteja abençoando. A mãe dela também está bastante gripada, o pai dela também, a irmã e o cunhado, e provavelmente, infelizmente, todos devem estar doentes. Então, vamos orar, vamos clamar a misericórdia de Deus sobre a família da irmã Elcia nessa noite. Também a Andréia e o Fernando, eles são membros da Igreja Batista do Setor Garavelo. E eles estão os dois internados também, são esposo e esposa, têm filhos pequenos. Vamos orar para que Deus tenha, então, misericórdia dessas vidas. Por muitas outras pessoas, mas vamos orar por essas. Vamos cantar nesse instante, terminando o nosso culto, essa mensagem maravilhosa. Quando nós recebemos a salvação de Cristo, nós também recebemos dele esse presente, que é o céu, aonde nós vamos morar um dia. O nosso lar, o lar que Deus preparou para nós. Vamos cantar nesse instante. Mais motivo para sorrir ou cantar, mas hoje o meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é o meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver. Tristeza e nem dor, sofrimento e angústia.